Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Sozinho andei, buscando direção, confesso errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz vem para eu ouvir. Vamos lá. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou, teu amor é meu, teu amor é meu, teu amor é meu, teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecado, mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará. Entendendo, hein? Perdoado e limpo estou. Perdoado e limpo estou. Lindo, lindo. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor. Vem com a gente. Bom Deus e bom Pai, agora vamos abrir a Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós, aqueles que estão aqui no IAP, os alunos, os funcionários, famílias aqui da comunidade,
e também todos os nossos amigos que estão nos assistindo em qualquer lugar. Que o Senhor possa encontrar essas pessoas e o Teu Santo Espírito nos possa mostrar a Tua vontade para a nossa vida. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Gênesis capítulo 5, nós vamos ler aqui pelo menos os primeiros 3 versos. Diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Então, para aí um pouquinho e deixa eu te convidar a pensar numa coisa que talvez você nunca pensou ou não conseguiu ir tão longe. Todos nós, todos os indivíduos têm 2 pais, todos nós temos 4 avós, e a coisa vai aumentando. Nós temos 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tataravós. Eu realmente não sou capaz de dizer o nome dos meus 8 bisavós. E eu consegui chegar até um ou outro tataravô, consegui rastrear uma ou outra linhagem da minha família. Mas o quanto a sua família explica quem você é e explica a sua história. Você imagina o seguinte: se você teve pelo menos aí 16 trisavós, se um desses daí tivesse tomado uma decisão diferente, tivesse ido morar em outro lugar e tivesse conhecido outra pessoa, você nem seria você, talvez nem existiria. Todo o curso aí da história seria completamente diferente. E se você conta com as influências que você recebeu do seu pai e sua mãe, e essa altura do campeonato você já percebeu que tem muita coisa do seu pai e da sua mãe em você, goste você ou não disso, imagine que isso aí vai se multiplicando quanto mais você vai para trás. Se você conseguisse rastrear toda a história da sua família, que influências e que motivos você encontraria para tornar a sua vida no que ela é? E isso faz você pensar que você tem que tomar uma decisão muito séria, porque você não só vai determinar como vai ser a sua vida com as decisões que você está tomando agora, especialmente nessa idade de universitário, como você também vai influenciar muitas e muitas outras gerações depois de você, até que Jesus volte. Então agora vamos voltar para o texto aqui e vamos pensar um pouquinho. O texto diz assim em Gênesis capítulo 5: este é o livro da genealogia de Adão. Primeira coisa aqui nessa exposição: se isso aqui fosse uma mitologia, se isso aqui fosse só uma lenda, se Adão aqui fosse só um personagem simbólico, não precisava ter uma genealogia. Se tem uma genealogia e vai contar o nome dos descendentes dele, não é um conto de fadas, não é um mito, não é uma historinha simbólica, é uma história real que tem pessoas reais, porque está dando o livro da história dessa família. O texto diz assim: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Então o nome da nossa espécie é Adão, o nome do nosso primeiro pai. E faz muito sentido, né? Faz muito sentido que o nome da nossa espécie seja Adão, no dia em que foram criados. Muito bem. Na sequência do capítulo 5, o que você vai encontrar aqui, quem sabe você pode ler depois, é uma linhagem de patriarcas que estão desde Adão até o dilúvio, que passa por Sete. Nós sabemos pouca coisa dele, a gente só sabe dele que ele nasceu depois da tragédia da morte de Abel. Você tem Enos, pouquíssima coisa a gente sabe dele, mas sabe que no tempo dele começou a se invocar o Senhor, o nome do Senhor. Algum tipo de reavivamento espiritual aconteceu. A gente tem na sequência aqui Cainã, não sabemos nada sobre esse personagem. Na sequência tem Metusalém, e aí você tem alguém que realmente viveu bastante. Você tem Enoque, que é chamado no Novo Testamento do 7º depois de Adão, que pregou sobre a volta de Jesus. Então você tem mais um desconhecido, Jered, Maalalel, nomezinho, hein? Olha aí, se você está grávida aí, pensando que nome vou colocar no meu filho, está aí uma boa sugestão para você, né?
E aí você tem na sequência Lameque, esse nome vai aparecer uma segunda vez, tem 2 personagens com esse nome. E então você tem o nome Noé, que é aquele que traria consolação, e os 3 filhos desse personagem. Quando eu estava mais ou menos na idade de vocês aí que fazem teologia, eu fui a uma exposição de livros, e aí, teologando, não tinha muito dinheiro para comprar livro, mas queria comprar alguma coisa. Eu olhei vários livros, e de repente meus olhos passaram por esse livrinho aí, que está na tela, Fator Melquisedeque. E eu dei uma folhada, vi que eu conseguia comprar o livro, o preço dava no meu bolso, e eu achei o tema do livro encantador. Comprei o livro e devorei. Diagramação muito ruim, mas o texto maravilhoso. É a história de um antropólogo cristão que viaja pelo mundo todo e começa a colecionar histórias de criação, histórias de origem de vários povos. Ele não só coleciona histórias de origem, mas a proposta dele no livro era contar como Deus preparou o coração dos povos pagãos ou dos povos não cristãos, aqueles que não conheceram a mensagem do monoteísmo, para que eles, ao ouvir, no momento que ouvissem a mensagem do monoteísmo, tivessem um encontro com Deus e tivessem o seu coração já preparado. E ele vai dando vários exemplos, e os exemplos que mais chamaram a minha atenção no livro do Don Richardson foi especialmente os mitos de criação. E eu comecei a perceber naquele livro que realmente haviam histórias muito parecidas com os 11 primeiros capítulos de Gênesis em todos os lugares do mundo. Por exemplo, em quase todos os lugares do mundo você tem uma memória de que o homem foi feito do barro. Eu fiz aqui uma pequena coleção, eu não vou ler cada uma dessas, eu não vou contar cada uma desses relatos, mas existem histórias no Egito, existem histórias na China, existem histórias entre os maias, existem histórias na Oceania sobre a divindade, ou um tipo de Deus criando ou moldando o homem do barro. Quando não é do barro, pelo menos o conceito de que Deus cria o homem de forma especial acontece, e Deus então cria o homem, por exemplo, ele molda o homem do milho, como ocorre na crença de algumas tribos aqui da América do Sul. Ou então, como na crença dos nórdicos lá da Europa, os deuses esculpem o homem da madeira. Em qualquer que seja o sentido, sempre a divindade criou o homem, fez o homem de maneira especial. Eu fiquei muito curioso se existia algum mito da criação que mostrava o homem vindo dos macacos. Encontrei só um. É um mito tibetano, que fala sobre os macacos virando homens. Mas no mundo inteiro, em centenas de mitos da criação, a maior parte deles, o homem é sempre feito do barro. Acontece que esse não é o único, né? Esse não é o único exemplo. Você poderia dizer assim, olha, quem sabe isso é só uma coincidência, e todo mundo teve a mesma ideia, porque o pessoal brincava de fazer bonequinho de argila. Não, mas existem outras histórias muito parecidas. Por exemplo, na Babilônia, aliás, antes de falar das histórias parecidas, é bom sempre dizer para você que nessas histórias existem também grandes diferenças. Na Babilônia, o homem é feito do barro, mas na versão do Gênesis babilônico, o homem não é feito para colocar ele num jardim e para que ele cuide, e para que ele ame a Deus. Não, o homem é um escravo dos deuses feito para trabalhar nos canais. Então existe uma diferença de propósito. Quando você vai para outras histórias, você começa a perceber que existem memórias do Éden em toda parte. Por exemplo, todas as culturas antigas têm histórias sobre uma árvore do mundo. É o tipo de uma árvore da vida. A mais famosa delas, a Yggdrasil dos nórdicos. Uma árvore que une a terra com o céu. Em quase todas as culturas do mundo também existem memórias de um passado que foi edênico, ou um jardim perfeito, mas esse jardim perfeito foi perdido em algum tipo de tentação. E em quase todas as grandes culturas antigas, existe alguma coisa que fez o homem perder a imortalidade. Normalmente isso está associado com algum tipo de planta ou algum tipo de fruto. Esse aqui que aparece na tela é um selo lá da Mesopotâmia, um pequeno selo, se passava em cima de um tablete de argila, ficava gravado,
E a imagem gravada ali é uma mulher, ela está conversando com a divindade que está do lado direito. A divindade usa uma coroa com chifres, e essa divindade é a divindade da serpente que está do lado dela. E ela está então pedindo, ou conversando, ou adorando esse espírito, essa criatura, essa divindade com D minúsculo, e ela recebe os frutos que estão na árvore. Em todos os lugares do mundo você encontra também uma narrativa muito semelhante a Gênesis 3,15, que diz que da mulher viria um descendente, e esse descendente pisaria a serpente na cabeça, destruiria o poder do mal. O descendente da mulher nasceria entre os homens e destruiria o poder do caos, o poder do inimigo, simbolizado por um dragão. Do lado esquerdo você tem ali a foto de um selo da Babilônia, onde aparece o dragão, o deus Marduk, e em cima dele, combatendo e destruindo ele, está o próprio deus Marduk, que vem cavalgando as nuvens e vem destruindo o dragão. Do lado direito, você tem a figura de Zeus, o deus da Grécia, a versão grega para Marduk, o deus do raio, e ele está combatendo um demônio em forma de serpente e anjo, e esse demônio depois é atirado no Tártaros, no inferno. Em todos os lugares do mundo você encontra essas histórias, e eu encontrei algo ainda mais interessante. Há alguns anos atrás, eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Rodrigo Silva. Cara, o homem é fera demais, né? Eu assisti aquilo e fiquei impressionado. Ele falava sobre a arqueoastronomia da constelação de Órion. E eu já era líder de desbravadores dessa época, já gostava de astronomia, especialidade de estrelas. Eu dava aula de especialidade de estrelas para a gurizada. Eu fiquei impressionado com aquilo, comecei a ler, comecei a devorar tudo que eu encontrava sobre a história das constelações. Então vou te contar algumas coisas interessantes que eu descobri nessa jornada. Primeiro, as constelações do zodíaco, as que nós temos hoje e que são reconhecidas pela astronomia, elas vêm da Grécia. Mas a Grécia aprendeu com o Egito. O Egito também tem constelações do zodíaco, o Egito antigo. Só que o Egito não criou as constelações do zodíaco. O Egito aprendeu isso da Babilônia. E a Babilônia aprendeu isso dos sumérios. Tem um tabletezinho de inscrição lá dos antigos mesopotâmicos, lá dos babilônicos, chamado Mul-Apim, que é essa pedrinha aí com inscrições aí cuneiformes. E essa é uma lista das constelações mais antigas que nós conhecemos em registros antigos. Ok? Nessa lista você tem as constelações do zodíaco. E o que os arqueoastrônomos estão fazendo agora é pegar as figuras das constelações que eles têm em outras pedras, em outros templos, em outros lugares ali da Babilônia, pegar a lista que tem nessa tabuinha e tentar montar como seria as constelações do zodíaco daquela época. Essa daí data de 686 a.C. Mas os astrônomos conseguem observar o céu e eles conseguem fazer um cálculo por programas de computador e saber em que época foi observado essa lista de estrelas na posição que elas estão descritas. E quando elas foram observadas, era mais ou menos o ano 1370 em algum lugar da Assíria. Até isso dá para saber, muito interessante. E eles reconstruíram, eu coloquei do lado ali a figura de mais ou menos como deveria ser. Eles dividiam as constelações em 4 quadrantes do céu. Então, se você não conhece nada de constelação, saiba o seguinte: as constelações do zodíaco, que não são 12, na verdade são 13, certo? Elas ficam num caminho do céu por onde passa o Sol e a Lua. É o mesmo caminho fixo por onde a gente enxerga, por onde a gente vê o Sol e a Lua passando. A gente chama isso de eclíptica. E nesse caminho, então, é como se fosse o círculo que você está vendo desenhado lá. E ele tem o círculo dividido com o meio, que seria o ponto mais alto do céu, o zênite, como a gente chama na astronomia, o ponto mais alto do céu. O que tem no meio daquela cruz ali, o ponto mais alto, o centro das constelações, é uma constelação chamada o Arado. E o que o Arado tem a ver? É porque o Arado, na lenda babilônica, é a constelação do primeiro homem, que é um agricultor. Já começou a lembrar da história, né? Então, o primeiro homem
da terra, o primeiro agricultor pendura o seu arado no céu, bem no meio. E aí, no sentido anti-horário, você olhando agora em cima à esquerda, tem o primeiro quadrante onde começa a contar uma história. Vamos ver se você pega algo parecido nessa história. A primeira constelação lá em cima é Sagitário. O Sagitário é mostrado como se fosse um tipo de ser alado, uma espécie de um querubim, e ele está em guerra e batalha, e ele vem com seu arco entesado. Depois, quando você vai descendo, some o Sagitário, mais ao meio ali tem uma mulher e tem um cão. Aquela mulher é uma constelação que designa na crença babilônica a deusa mãe de todos os homens. Então você tem nessa história aqui um homem com arado, que é o primeiro agricultor. Você tem uma deusa mãe, ela está num lugar cheio de animais, porque tem um cachorro na frente dela. E é uma pena que não aparece no desenho, mas aparece escrito ali, como o desenho é pequeno, mas ali teria uma outra constelação chamada deuses sentados. E o que são os deuses sentados? Na frente da mulher, que é a mãe da humanidade, tem uma constelação que seria uma espécie de um homem com um corpo de serpente. Na sequência do lado, aconteceu alguma coisa que houve um juízo, porque está ali a constelação de balança, e esse juízo foi de condenação, porque tem ali uma constelação que é Escorpião, que na crença antiga é a constelação relacionada à morte. Quando você vai para o segundo quadrante, aliás, embaixo, à esquerda embaixo, então a mulher aparece de novo, agora ela está com um ramo na mão, e dessa semente do ramo dela, na frente ali você tem então essa ali é a constelação de Virgem. E na próxima constelação você tem a constelação de Leão. Em todas as culturas, isso é absoluto, em todas as culturas antigas a constelação de Leão era conhecida. E ela era sempre, sempre a constelação do rei. E o leão aparece pisando com suas patas em cima de um dragão, que os babilônios chamavam de Ninjinsida, é a serpente que guardava o jardim do Éden na versão babilônica. O leão, que é o príncipe, está pisando o dragão babilônico, e na frente dele tem um caranguejo, que é a constelação até hoje conhecida de Câncer, e também é uma constelação associada com a morte. Então você tem uma história aqui, você tem uma mulher, e dela vem um rei, ele pisa sobre uma serpente, existe um conceito de morte ali, e a próxima constelação são dois irmãos. Depois do capítulo 3 de Gênesis vem o capítulo 4. Qual é o tema e quais são os personagens do capítulo 4? Então tem dois irmãos na constelação, que hoje, na constelação grega, é chamado de gêmeos. E sempre esses dois irmãos, um deles na história morre de forma trágica. Aí na próxima, você tem a constelação de Touro. Novamente você tem uma batalha descrita. Não aparece ali a constelação de Órion. E curiosamente ela está bem aqui em cima da igreja. Agora há pouco eu dei uma olhada. E sabe como é que eles chamavam o Órion lá naquela região? Na Suméria? O pastor do céu. E ele luta com o touro, que é um monstro dragônico. Na sequência você tem um animal que era colocado no altar de ofertas, que é o carneiro, constelação de Áries. E aí o último quadrante, que está em cima à direita. No último quadrante, ora, se nós já passamos pelo capítulo 3, que descreve o filho da mulher que feriria a serpente. Nós contamos aqui e vimos que tem uma história, uma alusão talvez a dois irmãos. Na sequência, depois dessa parte toda, o que é que vem na Bíblia? Vem a história do... Passou Caim e Abel, passou os descendentes ali deles. Qual é a próxima história que vem? E aí no quadrante direito em cima, você tem uma constelação de peixes. Só que no lugar do segundo peixe aparece uma andorinha. Por que a andorinha que está ali? Porque no mito do dilúvio babilônico, o Noé da Babilônia não solta um corvo, ele solta uma andorinha. E aí o que você vê ali é a constelação de Aquário, que é aquele personagem com dois cântaros, e ele está derramando a água. E na história babilônica, o Aquário conta sobre uma grande inundação, que a gente chama de dilúvio. Então você tem todas as histórias ali. E o último,
que é o peixe-cabra, ou Capricórnio, a última constelação lá em cima, na crença deles, era o Deus que avisou o Noé da Babilônia para construir um barco, porque viria um dilúvio. Flávio Joséfo, historiador judeu, no seu livro sobre a história dos judeus, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: foi Adão, Sete e Enoque que criaram as constelações, a astronomia e a matemática. E esse conhecimento teria sido passado por eles. Interessante que na tradição semita, o conhecimento da astronomia é muito poderoso. Agora você imagina comigo o seguinte: os descendentes de Adão e Eva, os descendentes de Noé, depois do dilúvio, eles se tornaram o que a gente vai ver ali como Suméria, e construíram a civilização que organizou isso. Será que aqui não tem uma memória? E quando você olha para todos os povos do mundo, você enxerga sempre um padrão muito interessante. Primeiro, o homem é uma criação especial de Deus. O homem não é um acidente. O homem não é o acaso. O homem foi feito por Deus, ele tem um propósito. Geralmente no mundo inteiro vão contar a mesma história: o homem é moldado do barro. O segundo padrão que você encontra é que o homem recebe algum dom especial que o difere dos animais. Na Bíblia, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quer ver como é que é, por exemplo, na crença dos gregos? Nos gregos é assim: haviam 2 titãs, são um tipo de divindades menores lá, o Prometeu e o Epimeteu, e um deles é o cara que está ali moldando os animais. Ele faz todos os animais. Então ele diz assim: olha, para a águia vamos dar o dom de voar, e para os peixes aí, para os peixes vamos dar o dom de nadar, e para os ursos, vamos botar garras para eles serem muito fortes e tal. Para a tartaruga, vamos botar um casco nela e vamos dar o dom dela se proteger ali, ela tem um casco, uma proteção. E diz a história do senso de humor grego, que quando chegou no final da história, da criação toda, o Epimeteu disse assim: poxa, terminou aqui a lista, fiz o homem, mas não sobrou nada. E o Prometeu, o irmão dele, olhou para ele e disse assim: mas tu fez todos com algum atributo e o homem deixou aí sem nada, completamente inútil. Ele disse: pois é, gastei todos os dons com os outros animais e esse aí saiu sem servir para nada. E aí Prometeu tem uma ideia, ele diz assim: não vamos deixar essa criatura aí sem nada. E o Prometeu dá um jeitinho, né? Ele diz assim: vamos resolver o assunto. E ele vai até a morada dos deuses e rouba o fogo. E entrega o fogo para o homem. E então o homem se torna civilizado. Claro que tem diferença na história, mas tem 2 coisas semelhantes, muito interessantes. O homem foi feito do barro. E segundo, o homem recebeu alguma coisa que o faz diferente dos animais. E ele adquire poder e domínio sobre os animais. Essas memórias, elas estão presentes em todo lugar. Terceiro, a natureza humana, ela foi arruinada. Em todos esses relatos que existem no mundo inteiro, existe um conceito de que a criação de Deus foi arruinada de alguma forma. E ela precisa ser restaurada. E tamanho foi a ruína que o erro dos homens é julgado por Deus, que traz um dilúvio sobre a terra. E as histórias do dilúvio são as mais legais, porque existem literalmente centenas de histórias do dilúvio, e é uma mais interessante que a outra. Agora, o que eu acho mais curioso é que em alguns lugares, o nome de Noé chega a ser parecido com aquilo que a gente pronuncia como Noé, né? Noé dos sumérios é chamado de Ziusudra, os acadianos de Atrahasis, os assírios e babilônios de Utnapishtim, os persas de Ima, os gregos chamam ele de Deucalião, os egípcios de Hapi, os hindus de Manu, os nórdicos de Njord, o Havaí chama ele de Nuhu, os chineses Nuwa e Fuxi, aqui é o nome do casal, e existe também um Bochicha, lá da Colômbia. Em vários lugares, essa não é uma lista exaustiva, poderia dar centenas de histórias do dilúvio. Agora veja, quando você é mais jovem, tudo isso está muito tranquilo no seu coração. E aqui muitos de vocês, há 8, 10, talvez um pouco menos, há 8 anos atrás, muitos de vocês foram os meus desbravadores. Mas vocês cresceram, né?
E agora tem que ir um pouquinho mais longe, sabe por quê? Porque o mundo vai experimentar vocês. Essa semana eu estava ouvindo um podcast muito interessante. 2 historiadores e um paleontólogo. E aí os caras estão conversando sobre essas semelhanças religiosas no mundo inteiro. E aí entra o assunto do dilúvio. E aí eles dizem, olha, os criacionistas usam como argumento de que a história do dilúvio, ela é universal. Mas não, isso aí é fácil de explicar. É porque tem inundação em tudo que é lugar. O problema é que tem inundação em tudo que é lugar. Mas como é que você explica que os 11 primeiros capítulos coincidem? Não é só inundação. Em tudo que é lugar tem histórias do homem feito do barro. Em tudo que é lugar tem a história sobre a promessa de que viria um Deus para pisar a serpente na cabeça. Em tudo que é lugar, você tem também a história de 2 irmãos que brigam entre si. Um deles é morto de forma trágica. Em tudo que é lugar, você tem uma história da tentação. E você tem também histórias sobre uma vida edênica num jardim que foi perdido. Então, que tenha inundação em tudo que é lugar, tudo bem, eu aceito isso. Mas como é que você explica que todas essas histórias existam também em todos esses lugares? É como se eles tivessem partilhado todos de ancestrais comuns que conheciam esses 11 capítulos, essas primeiras histórias. E quando eles se dividiram, cada um contou as histórias da sua maneira. Aí ele diz assim, não, pode ver, a prova disso é que em lugares de deserto não tem lenda do dilúvio, porque não inunda. Eu fiquei pensando comigo, será que não tem lenda do dilúvio em lugar deserto? Qual é a lenda do dilúvio, na opinião deles, né? Eu creio ser uma história real. Mas qual é o relato do dilúvio mais conhecido do mundo? O da Bíblia. Pois é. E a Bíblia foi escrita onde? Em Israel. 60% do terreno de Israel é deserto. Só tem um riozinho chamado Jordão, que é um riozinho pífio. Em algum lugar mais estreito lá, facinho qualquer um atravessa. Não tem jeito daquilo aí inundar. E o resto que não é deserto, é região montanhosa, semiárida. Então como é que uma história de um deserto sob uma inundação se tornou a história mais famosa do mundo? E como é que você encaixa todas as outras histórias anteriores ao dilúvio, desde Adão, que todos os outros conhecem também? E é óbvio que se eles se separaram em algum momento, é óbvio que eles iriam contar essa história diferente. Se tu nascesse 20 gerações depois, numa terra em que você nunca viu chuva, é normal que essa história enfraqueça na tua região, mas ainda assim a história foi preservada. Ainda assim a história é universal. Você encontra ela em toda parte, em todos os lugares. Eu queria que você pensasse nessa pergunta. O que é a religiosidade humana para você? Quando você chega na universidade, se você não está aqui no IAP, e eu fiz história no meio secular, quando você chega do lado de fora, ou quando você for trabalhar do lado de fora, os caras vão rir da sua fé. E quando você disser assim, olha, mas essas são as minhas crenças, são os meus valores, ele vai dizer assim, mas a religiosidade não importa, cada um tem a sua religiosidade. A gente não pode se prender a uma coisa absoluta. E aí quando você pergunta para eles assim, mas e essa manifestação universal de pessoas buscando a Deus em todas as épocas da história e compartilhando as mesmas histórias, muito, muito semelhantes, de que o homem é uma criatura feita de forma especial e que precisa de redenção, como é que você explica isso? Eles vão te dizer com palavras rebuscadas, eles vão te dizer, olha, isso aí é só uma manifestação social, é só uma manifestação da psique humana. Eu perguntei para um historiador, um professor de história, sobre as lendas do dilúvio, como é que o senhor explica tantas coincidências? Ele olhou para mim, deu uma resposta evasiva e mudou de assunto. Ele disse assim,
Isso é o imaginário do consciente, isso é o imaginário do inconsciente coletivo. Seja lá o que significa isso. Mas se você está determinado a não acreditar, você pode mostrar uma foto do dilúvio que o cara não vai acreditar. Você poderia mostrar uma foto de Adão e Eva que o cara não vai acreditar. E você me pergunta assim, e por que não acredita? Cada um tem os seus próprios motivos. Mas se você não quiser se render, e o problema da Bíblia é que ela tem que fazer o pessoal se render. Se você não quiser se render diante de um Deus santo que traz o mundo a juízo, porque se você chegar à conclusão que isso aqui é uma história verdadeira, de que existiu um Adão real, então tem um segundo Adão que vem para tirar o pecado do mundo, assim como o pecado entrou no mundo por um primeiro Adão. E aí você tem que se render para isso aqui. Se você chega à conclusão que o mundo foi inundado, é porque Deus interfere na natureza e no mundo. Ele julga, e como diz o apóstolo Pedro, assim como destruiu o mundo por água, um dia destruirá o mundo por fogo. Então aí você tem que tomar uma decisão na sua vida, porque não dá mais para viver do mesmo jeito. E você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que se render. O problema é que se você levar essa história a sério, tem que se render. Mas se você não leva essa história a sério, então não teve um primeiro Adão, nem precisa ter um segundo Adão. E não teve um dilúvio, nem precisa ter um juízo no futuro. O que é a religiosidade para você? É só um fenômeno social? Ou é a memória de alguma coisa que Deus preparou e colocou no nosso coração? Como diz o Don Richardson, lá do livro, é o fator Melquisedeque, que Deus colocou no coração de cada pessoa, para que quando ela ouvisse o Evangelho, ela tremesse por dentro e dissesse assim, essas são as nossas raízes, e Deus está nos chamando. A Bíblia diz no livro de Atos, quero ler com vocês, Atos 18, 26 a 27, a Bíblia diz assim, de um só, a ciência demorou 20 séculos para reconhecer isso, e hoje até a ciência, pelos testes de DNA, tem que reconhecer, todos nós viemos de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Isso já é uma coisa curiosa, nós vamos falar sobre isso durante a semana. Deus escolheu inclusive o lugar onde cada povo deveria morar. Na sua onipotência ele determinou onde cada nação deveria morar. E aí o texto diz uma coisa muito curiosa, ele diz assim, Deus fez isso, ou o quê? Espalhou eles pela terra. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E aí você fica pensando assim, mas como assim? Deus afastou as pessoas de um ponto central após o dilúvio, para que o buscassem. Não era mais fácil ficar todo mundo ali onde alguém podia pregar? Muitos deles se afastaram e desenvolveram civilizações, ficaram centenas de anos sem ouvir sobre o monoteísmo, sem ouvir a palavra de Deus. Então por que Deus fez isso? Deus fez isso para que o buscassem. Deus às vezes esparrama com as pessoas. Eu vou tentar te explicar isso. Às vezes você cresce na igreja e a religião dos teus pais, você adquire por ela uma birra tão grande, que você diz assim, eu não quero mais ter a religião dos meus pais, eu vou fazer minha vida agora e ninguém se mete, eu vou seguir o meu curso, e eu vou tomar as minhas decisões religiosas. E às vezes você chega numa idade, numa fase da sua vida, que você quer ter a sua própria identidade, então você rompe com tudo aquilo que era as tuas raízes, para tentar encontrar a tua própria identidade. E começa a experimentar por aí novas ideias. E sai pelo mundo. Gilbert Chesterton tem uma parábola que eu acho maravilhosa sobre isso. Ele diz assim, me cansei da minha religião. E aí ele faz uma parábola, ele diz assim, eu sou um navegador que entrou num barco, saí pelo oceano para procurar uma nova terra. De repente, depois de muito tempo, eu vi uma nova terra. E achei aquilo maravilhoso. E aí o Chesterton diz assim, desci do barco. Subi uma colina de dunas na praia,
E aí eu comecei a encontrar as pessoas daquela nova terra. E ele disse assim, todo mundo para mim parecia bonito. Eu disse assim, esse é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Ele disse, nossa, é um lugar fantástico, é aqui que eu vou morar, achei um lugar novo para mim. E aí ele diz assim, que ele vai andando por essa nova terra. E ele vai achando tudo maravilhoso. De repente passa uma pessoa por ele e diz assim, cara, mas esse aí parece que eu conheço esse cara. E aí ele vira uma esquina na primeira cidadezinha que ele encontra, ele diz assim, nossa, mas isso aqui parece que eu já tive nesse lugar. Mas mesmo assim ele olha e vai achando tão bonito, tão bonito. E de repente ele encontra mais uma pessoa que é exatamente igual às pessoas que ele conhece. E encontra outra pessoa, e ele vê os prédios, ele chega à conclusão, ele diz assim, por anos e anos, eu naveguei por aí, e voltei para a minha própria cidade. Só que agora voltei com outros olhos, e o que me parecia antiquado, agora me parece maravilhoso. Ele escreve um livro fantástico chamado Ortodoxia, que você devia anotar e ler, especialmente se você é teologando. Um livro denso, mas maravilhoso. Ortodoxia. Vamos voltar para o caminho reto. Vamos voltar para as nossas raízes. E agora enxergar com novos olhos, de uma nova maneira, todas essas coisas. Romanos, capítulo 10, verso 12 a 15. E é o último texto que eu quero que você abra e que você marque aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele conversou com a igreja de Roma exatamente sobre a necessidade de pregar o evangelho tanto para os gentios. Ele tinha um plano de ir para a Espanha, queria passar por Roma, queria o apoio dos romanos. Ele quer pregar para os gentios, mas ele também fala da necessidade de pregar para os judeus. E Paulo lá adiante na sua carta, nas suas conclusões, ele vai dizer assim, 10 verso 12, não há diferença entre judeus e gentios. Por quê? Porque os gentios se esqueceram de Deus, fizeram ídolos e se perderam. Mas os judeus, tendo a lei de Deus, não foram capazes de guardar a lei de Deus, também estão perdidos. Então Paulo diz assim na carta aos Romanos, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos o que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E ele continua dizendo assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Deus tem um chamado para você aqui nesse colégio, aqui nessa universidade. Deus precisa que você entenda que já desde o início da história da humanidade, o fator Melquisedeque foi colocado no coração de cada ser humano. E as pessoas já estão preparadas em todos os lugares do mundo, em todas as idades ou gerações, elas já estão preparadas para ouvir o Evangelho. Elas sentem falta do Evangelho, mas elas precisam que alguém pregue, porque esse foi o método que Deus estabeleceu. E é assim que Deus vai trazer a justiça a esse mundo, através do testemunho do que Ele fez na sua vida. E o que nós mais precisamos de vocês que estão aqui no IAP, são de missionários. Agora, por favor, não confunda missionários com pastores, porque eu sou pastor e eu sei a diferença. Missionário não é necessariamente pastor. Pastor é um dom que tem uma função, mas missionário é uma outra coisa. O pastor pode ser um missionário e deveria ser um missionário, mas nem todo missionário é pastor. E o que mais nós precisamos são missionários. Porque quando você chega no mundo de hoje e se apresenta como pastor, agora como é que começa a missão? Lutero e Calvino, eles tinham uma ideia muito interessante. Eles diziam assim, se você é um sapateiro e você faz o melhor sapato do mundo, e as pessoas reconhecem em você que você é bom no que você faz, então nisso você está glorificando a Deus. E sempre foi assim. Deus manda você como um José no Egito, e então você resolve uma coisa que ninguém resolve, lá na empresa onde você vai trabalhar. E as pessoas olham para você e dizem assim, o Espírito do Deus vivo está nele. E as pessoas respeitam você. E quando as pessoas respeitam você, elas ouvem o que você tem a dizer.
E quando você convive no meio delas, elas te escutam. Sempre foi assim na história do cristianismo. Está lá uma senhora muito rica, mas ela tem uma vida infeliz, toma 5, 6 tipos de remédios, vive em depressão, e ela tem uma empregada que está cantando assim: é prazer servir a Cristo. E ela diz: como é que essa mulher tem tanta felicidade? Então um dia ela está chorando, e a empregada chega para ela e diz assim: escuta, a senhora aceita uma oração? E ali começa o evangelho. É sempre assim. Você trabalha num lugar, estuda num lugar, o cara não quer te dar o sábado livre. Um dia você está saindo de lá, já está anoitecendo, está caindo uma chuva gelada, o cara está trocando o pneu furado no meio da chuva gelada, e de repente, a pessoa que ele mais despreza, você, chega do lado dele e ajuda ele a trocar o pneu. É assim que acontece o evangelho. Nunca foi diferente. E sabe como é que vai ser? Vai ser com perseguição, porque sem perseguição nós também não vamos. E sempre foi a perseguição que obrigou a gente a morar onde a gente não escolheria morar. E provavelmente a perseguição vai chegar para você de forma individual, vai acabar o tipo de emprego que você sempre sonhou. E toda a segurança que você tinha vai ser roubada por alguma inteligência artificial. E tu vai ter que se virar e fazer um outro emprego. E vai ter que buscar um novo mercado, indo para uma cidadezinha onde você nunca escolheria morar. Mas daí a providência de Deus te obriga a ir para lá. E ali começa uma igreja por você. Sempre foi assim. E vai terminar desse mesmo jeito. E eu queria desafiar vocês. Os arautos vão cantar agora, e eu queria que você pegasse sua Bíblia, colocasse no seu coração, e que você fizesse uma oração nessa noite. Pai, mostra-me por que eu vim aqui para o IAP, mostra por que eu estou neste curso, mostra realmente a razão para a minha vida, mostra o que o Senhor quer para mim, Senhor, mesmo que seja um caminho que eu não escolheria, mas usa-me, Senhor, porque o evangelho já está preparado no coração do mundo inteiro. Deus nos chama para servir o seu nome, proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Com coragem, amor
compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, vem então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Você que quer servir, se coloque em pé com a sua Bíblia, com a palavra de Deus nessa noite. Coloque a Bíblia no seu coração, coloque a mão na sua Bíblia e ore comigo nesse momento. Pai Todo-Poderoso, eu estou aqui com vários universitários e também com pessoas que estão assistindo através da internet. Pessoas em todos os lugares se perguntaram qual é o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Essas pessoas querem saber a resposta, Senhor, mas na Tua providência, o Senhor já organizou a nossa vida e já dispôs pessoas que vamos encontrar para poder servi-las em Teu nome e apresentar o Evangelho para cada uma delas. Porque desde os tempos remotos, desde as raízes da nossa humanidade, o Senhor com seu Santo Espírito já preparou o coração de cada pessoa no planeta para ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança de que a humanidade precisa de redenção e que a humanidade tem um Redentor, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos dignos dessa mensagem, ajuda-nos a apresentar essa mensagem, mesmo que não saibamos exatamente como começar, mas, Senhor, possamos nos apoderar do Teu Santo Espírito. Aqui nós começamos uma jornada, uma caminhada, Senhor, visitando as nossas raízes, as raízes de nossa fé. Que nessa semana, Senhor, Teu Espírito nos impressione e possa nos firmar nos alicerces da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe vocês.